Olha só, pessoal, eu não sei de vocês aqui que são inscritos no canal, é, qual é a interação que vocês têm com a situação como o mundo está hoje de forma política, ideológica, se todos aqui que são inscritos têm noção da guerra cultural que nós estamos enfrentando e como isso nos atinge, atinge nossas famílias, atinge a igreja de maneira geral, não é? Nós que somos cristãos e consequentemente conservadores acabamos sofrendo bastante, não é? Então existe muita dificuldade, perseguições de várias maneiras, tá? E é difícil até falar algumas coisas porque realmente o pessoal boicota tudo, né? Infelizmente, toda a mídia que nós conhecemos, ela digamos assim, aparelhada, infelizmente, e acaba prejudicando pessoas que pensam diferente, certo? E é um trabalho muito grande para tornar as pessoas que são conservadoras, tá? E eu queria que vocês entendessem isso, não é? O que nós como cristãos falamos é simplesmente aquilo que é natural, não é? Ou seja, nós respeitamos a natureza das coisas, só isso. Nós não negamos o que nossos olhos estão vendo. Só isso, mais nada. Mas parece que você admitir a realidade que você está vendo se tornou uma coisa que ofende, né? Então, de maneiras muito terríveis, a perseguição. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente mais um vídeo lá do canal Igreja Bíblica, não é? Eles colocaram ali aqueles vídeos curtos, não é? Da atitude de, eu não sei qual foi a data nem nada, não olhei isso direito, mas eu achei interessante compartilhar com vocês, né? A atitude de feministas que foram a um culto cristão e fizeram sua manifestação lá, tirando suas roupas e sabe, fazer um tipo de protesto contra os cristãos. Eu queria só mostrar esse vídeo e depois comentar com vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou liberar lá. Abortistas interrompem culto e tiram a roupa. Já foi mostrado, então deixa eu voltar para a câmera principal. Aqui. Então, como vocês viram, não é? O absurdo, esse tipo de coisa já aconteceu aqui no Brasil um monte de vezes, tá? Esse desrespeito ao espaço de culto, não é? Mas o ponto central aqui que eu quero abordar não é nem a questão do desrespeito. É o fato de que o que nós presenciamos ali, não é? Foram garotas feministas que estavam protestando contra a igreja cristã, não é? Elas eram abortistas, então basicamente o tipo de protesto que você tem ali, não é? O que representa aquilo, aquela atitude contra a igreja, o desrespeito ao ambiente de culto, não é? É simplesmente, esse é o fato, é simplesmente, não é, vermos ali mulheres, tá? Essas jovens mulheres militando e protestando pelo seu próprio direito, não é, de matar crianças. É simples assim. E eu sei que as pessoas gostam de ficar tapando o sol com a peneira e meio que fingindo que essa questão, não é, do aborto não é um assassinato. As pessoas são muito hipócritas, cara. Sabe, é tanta hipocrisia. Esse tipo de gente tem força ainda porque muitos dos que também não concordam com isso não têm, sabe, coragem de falar a verdade. De falar a verdade, não é? Ou seja, de falar o que o aborto é. O que significa o aborto de verdade? O aborto é assassinato. Eu já falei acho que em uns 2 vídeos, não é, já há um tempinho, sobre cristãozinhos de esquerda, esses são os títulos, não é? Justamente o que eu penso, não é, desse pessoal que é cristão e se diz de esquerda, especialmente esses que estão feministas, digamos assim, as cristãs que são feministas. Eu vou deixar mais uma vez registrado para vocês aqui. Eu tenho medo de gente assim. Eu tenho medo.
quando eu vejo pessoas militando por direito de matar crianças, porque é isso que significa, tá? Aborto é simplesmente assassinato de criança. Só isso. Pessoas comemoram, tratam isso como se fosse um direito a ser alcançado, não é? São assassinos. Para mim, feministas, abortistas são monstros, assassinos. Eu tenho medo de gente assim, medo. Eu não quero chegar perto. E o mundo que estamos vivendo é um mundo bem complicado, cara, porque em ambiente público é por isso que eu prefiro estar em casa, sabe? Porque sair às ruas já é perigoso. Já é perigoso aqui em nosso contexto brasileiro porque a violência aqui é terrível, né? Então, é iminente o perigo de sermos assaltados e até mortos. Mas não é somente por conta disso, não. É porque lá fora, não é do jeito que os homens, do jeito que as pessoas que eu considero normais, porque quando eu falo normal, são pessoas que elas se adequam ou então elas simplesmente aceitam o que é a natureza. Elas olham para a natureza, é aquilo. Elas não negam a natureza, né? Elas não negam a natureza. Simplesmente isso. Elas sabem distinguir. Elas sabem que o homem, o ser humano é o ser humano, não é? Tem uma glória superior e sabe o que é o animal, que são coisas diferentes. Mas o mundo de hoje relativiza tudo isso e lá fora a pessoa fica receosa, porque tudo que você fala pode levar você para cadeia. Entende? Eu não sei, cara, como é que funciona. Esse mundo é muito complicado. E eu prefiro manter minha posição aqui. Eu respeito todas as pessoas, mas quando o assunto diz respeito a assassinato, eu tô pouco me lixando. Se chegar ao ponto, né? Se chegar ao ponto de dizer assim, as nossas leis, não é? Os nossos governantes, os nossos magistrados apoiaram, aprovaram e agora no Brasil o aborto é completamente legal. Não é? Haverá sabe, uma verdadeira chacina, isso já acontece, não é? Ou seja, a morte de crianças vai ser a coisa mais normal, né? E já estão lutando para isso. Mesmo que as leis de nosso país acabem um dia sendo curvadas a aprovar esse tipo de coisa, todavia, para mim como cristão, não é? O que está acima de tudo é a lei de Deus. Então, a sociedade aceite ou não, aborto não passa de assassinato. E para mim, pessoas que defendem isso, tá, são monstros, psicopatas que eu tenho medo. Eu quero distância de gente assim. Distância. Eu não confio em pessoas assim. Pessoas que têm coragem, não é? E até prazer e buscam isso de maneira, sabe, calorosa. Ter o direito de assassinar os filhos, não é? Para que jovens, mulheres, não é? E até homens que estão ali também apoiam esse tipo de coisa, essas pessoas vivam a sua vida de promiscuidade no sexo, não é? Nessa revolução sexual, engravidem e possam simplesmente como trocar de roupa, ir até uma clínica e abortar. Matar uma criança como se fosse a coisa mais normal do mundo, sem nenhum tipo de peso moral. Isso para mim não é normal. Eu tenho medo de gente assim. Então, para mim, abortistas são assassinos. É o que eles são. Tá certo? É o que eles são. Um dia Deus o julgará. Tá? Que fique esse recado. Um dia Deus o julgará. Vocês podem fazer tudo de ruim com os cristãos. Tirar nossos direitos, nos prender, nos matar, nos tratar como se fossem animais. Eu me sinto hoje, parece que eu estou vivenciando aquele período do filme do Planeta dos Macacos, né? Aquela ficção científica parece muito real, né? Você vê que o ser humano tem sido tratado nesse sentido como sendo descartável, não é? E como se, de alguma maneira, os humanos que realmente são pensantes, não é? Sensíveis, racionais, eles estão sendo tratados justamente como animais, não é? E querem enjaular quem pensa. Olha o problema. E aquelas pessoas, não é? Aquelas pessoas que pararam de pensar, que aposentaram o próprio cérebro, que não tem mais senso crítico de verdade, que não conseguem aceitar a realidade, negam o que os olhos estão vendo, essas pessoas, não é? Que são zumbis, é o que elas são zumbis, estamos vivendo um apocalipse zumbi, essa é a grande realidade. Isso aqui é o próprio The Walking Dead acontecendo agora, não é? Essas pessoas querem enjaular, querem calar todos aqueles que ousam pensar e admitir o fato, o que estão vendo, não é? Então, fica o recado, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa batalha. Meus irmãos, compartilhem, tá bom? Deixem as opiniões de vocês também, isso é importante. Valeu.